caipira é um dos tipos do homem rural brasileiro. Conforme a região do Brasil, o homem rural típico tem uma designação diferente. Há tendência para chamar qualquer pessoa de cultura rústica, qualquer pessoa do interior, de caipira, mas aí já num sentido meio pejorativo e meio jocoso, dizer que a pessoa não tem hábitos civilizados. Não é nesse sentido que se deve usar num contexto como o nosso. O caipira é o morador do campo que vive numa sociedade relativamente homogênea, com valores tradicionais muito marcados, fruto da evolução histórica do grupo social radicado em São Paulo. Se nós tomarmos um padrão um pouco abstrato, não que corresponda exatamente à realidade, mas é um modelo que serve para medir a realidade, o caipira é, teoricamente, do ponto de vista racial, mistura de branco com índio. É a mistura de branco com índio que deu mameluco. Mas o mais importante não é isso. O mais importante são as características culturais deste tipo humano que mestiçado. O caipira é muito mais português do que se pensa. Houve um tempo, talvez por nativismo brasileiro, que tendia-se a acentuar muito as componentes indígenas do... Por exemplo, o famoso R retroflexo, que é típico da área caipira. É o arto, né? Armoço. Esse R retroflexo sempre se achou que era influência do índio, porque o índio tem esse R. O índio não fala L, mas acontece que isso se fala em muitas regiões do Minho, em Portugal. Então é muito difícil discriminar o que é português e o que é indígena. Eu dei o exemplo da língua, podia dar o exemplo dos costumes. Por exemplo, o jogo do pau, o jogo do cajado, que é um jogo português típico, a luta cada um com o seu cajado na mão, bastão. E isso na cultura caipira era fundamental. É uma coisa puramente portuguesa. E parecia um pouco com o uso do tacape e dos bastões de combate dos indígenas. Então é muito difícil, às vezes, dizer o que vem do português e o que vem do indígena. E é provável que sobrenadaram na cultura caipira os elementos que eram dos dois lados, porque assim a coisa se fundiu. Em São Paulo, falava-se não português correntemente, falava-se língua geral. Quer dizer, o tupi-guarani, adaptado pelos jesuítas, né? Se não fosse a pressão do governo português, nós hoje seríamos bilíngues, poderíamos estar fazendo essa entrevista em tupi-guarani. Agora, essa cultura, para poder manter as suas características tradicionais, foi preciso a ocorrência de uma série de condições. Uma delas foi o isolamento. O São Paulo, a área que o paulista controlava, era uma área fantasticamente grande. O paulista praticamente percorreu o Brasil inteiro e se fixou numa parte do Brasil. Além disso, o paulista era nômade. Então nós temos esses dois elementos, são muito próprios do caipira: o nomadismo e o isolamento. Olha, o mundo bandeirante era uma grande empresa econômica. Os bandeirantes aprisionavam índios. E a atividade principal foi essa, aprisionar índios para vender os índios como trabalhadores, primeiro para os engenhos do Nordeste, onde houvesse necessidade. E isso foi gerando no bandeirante uma sede de território imensa, enquanto que esse bandeirante, quando ele se sedentarizou, quando ele perdeu a sua iniciativa maior, quando ele deixou de ter contato com o mercado, não forneceu mais mão de obra para o mercado, esse bandeirante tornou-se caipira. Uma parte, claro, uma parte deu fazendeiros, deu exportadores, deu gente que foi ganhar dinheiro, sobretudo localizado nas cidades, São Paulo, Sorocaba, Parnaíba, Itu, Taubaté. Mas o homem rural propriamente, o que ficou perdido naquela imensidão de território, este deixou de ser um protagonista da economia de mercado. E ele se transformou num produtor para si mesmo. Então ele é um bandeirante atrofiado. Agora aqui é bom fazer duas observações, inclusive ligadas à coisa que nós já dissemos, para não haver equívoco. Eu estou falando como se existisse na cultura caipira o índio e o português, mas o negro entrou aí também. O negro entrou. Houve escravidão em São Paulo, muita, sobretudo no Vale do Paraíba, na
zona de Campinas. E o negro se acaipirou. Quer dizer, o africano tornou-se caipira. Assim como o português se tornou caipira, o africano também tornou-se caipira. Então essa fusão, aí é muito bonito, você vê o mundo caipira se enriquecer pela cultura africana e haver uma espécie de indiferenciação entre a herança indígena, a herança portuguesa e a herança africana. Eu procurei estudar o caipira, eu creio que a minha conclusão, que depois foi aceita por muitos estudiosos, é que a unidade básica da cultura caipira não é nem a vila, nem a casa, nem a família, é o bairro. O bairro é aquela porção de território povoada de maneira muito espalhada, em que as pessoas não têm contato imediato, mas na qual todos se sentem como pertencendo a uma mesma comunidade. A pessoa pode passar 6, 7 meses sem ver o seu vizinho, mas na hora de fazer uma festa de São João, ele faz com um certo número de vizinhos. O caipira, isolado dos centros urbanos, sem nenhum contato, ele periodicamente se encontra em função das necessidades comunitárias do bairro. Por exemplo, fazer uma casa, ele não pode fazer sozinho, então ele faz um mutirão. Quem ele chama para o mutirão? Aqueles que pertencem ao mesmo bairro. Ele tem que fazer um roçado. Ele sozinho, ele, o filho dele, não conseguem fazer o roçado. Quem ele chama? Os membros do bairro. O lazer fazia parte da cultura caipira, daí a fama injusta do caipira ser vagabundo. É um homem que tinha muito lazer. Tendo lazer, ele podia pescar e podia caçar. Não porque era para se divertir, aquilo era a dieta dele. Eu comi tatu, comi coati, comprei caçado pelas pessoas do bairro que eu estava e que iam me oferecer tatu, coati, compreende? Eles não comiam macaco, porque diziam que macaco parece demais com gente. Agora, os outros bichos, até cobra chegavam a comer. Quer dizer, aí é uma dieta que se aproxima da dieta do índio, da dieta do primitivo. Do momento em que ele fica mais subordinado ao mercado, que ele tem que comprar bens de consumo para os quais ele não tem dinheiro, que a mulher dele quer uma bacia de lata, que ele quer despertador, compreende? Que a filha quer um relógio. Aí o tempo dele acaba e a margem de lazer acaba. Ele não pode mais caçar, aí não tem mais carne. Então, a dieta caipira antiga era uma dieta relativamente equilibrada, por causa do isolamento e dessa cultura isolada, ele construiu ali dentro uma cultura de subsistência, caça e pesca que lhe permitiam viver. Do momento em que sua margem de lazer diminuiu, a dieta também empobreceu bastante. O caipira é, antes de mais nada, um homem livre. Ele é um descendente do índio, ele é um descendente do bandeirante, ele é um homem livre. Compreende? E o trabalho regular no Brasil era uma barbaridade, porque é um trabalho escravo, com chibata. O homem livre não gosta disso. Quer dizer, o escravo não tinha outra alternativa, não que ele fosse menos altivo ou menos digno do caipira, mas ele era trazido como um animal. Ele era comprado, ele era tirado da terra dele. Ele não tinha outra alternativa, ele tinha que trabalhar ali onde ele estava. Agora, o caipira tinha o sertão na frente dele. Ele podia fugir, ele podia escapar, ele podia se recusar, e ele era livre, ele não é escravo. Quer dizer, eu prefiro comer uma espiga de milho e 2 abobrinhas do que trabalhar de sol a sol. Quando o caipira vem para a cidade, vem para São Paulo. São Paulo hoje é um destruidor de caipiras. São Paulo é uma cidade sob aspecto monstruosa, é uma destruidora de culturas, não é? Então ele vem para São Paulo, aqui ele vai se marginalizar, ele vai ser servente pedreiro, entende? Ele vai trabalhar na construção civil, ele vai ser porteiro, ele vai ser soldado e vai morar na periferia. Quer dizer, as pessoas da região que eu estudei me dizem que hoje já não existe mais nada do que eu vi. Eu então sou levado a crer que a cultura caipira que eu conheci é uma cultura extinta. Agora, as sobrevivências dela estão aí.